Olá, aquarelistas iniciantes. Meu nome é Maria Cristina e você está na Aquarelas de Maria. Hoje eu vou apresentar os materiais básicos para quem está querendo começar a pintar com aquarela. Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. No primeiro momento eu vou apresentar só os materiais essenciais. E na segunda parte do vídeo, no final do vídeo, eu vou apresentar alguns materiais extras, caso você tenha interesse. Vamos começar? De uma maneira geral, você vai precisar dos seguintes itens: papel para aquarela, pincéis, tinta, godê, vasilha para água, e algum pano, seja toalha de papel ou seja um paninho, uma toalhinha de pano. Esse é o geral, é o basicão que você tem que ter para começar a pintar suas aquarelas. Vamos falar de cada um desses itens. Vamos começar agora com o papel para aquarela. O papel é um dos materiais mais importantes na aquarela. Para evitar que a água penetre e rasgue o papel, é importante escolher um papel apropriado para pintar a aquarela. O papel deve ter uma gramatura acima de 300 para cima. Você vai encontrar gramaturas maiores, mas o de 300 já é suficiente. Eu normalmente recomendo esse aqui da Canson. É o que eu sempre usei, é o que eu continuo usando e funciona. Ele tem duas faces, essa mais texturizada e uma mais lisinha. A que normalmente a gente usa é essa mais texturizada aqui. Alguns efeitos são melhores aplicados nessa face. Como, por exemplo, nessas pinturas, onde você vai criando essas texturas aqui. Isso é facilitado pela própria textura do papel. Agora vamos passar para o segundo item. Vamos falar das tintas. As tintas para aquarela você vai encontrar em 3 versões: pastilha, tubo e líquida. As mais recomendadas para quem está começando normalmente são as pastilhas e o tubo. Você pode testar depois a tinta líquida, mas começa com essas aqui que já são suficientes. Ou tubo, você não precisa ter as duas, tá? Pode ser uma ou outra. Normalmente eu recomendo a Pentel. Existem 3 linhas de qualidade das pinturas em aquarela: linha estudante, escolar e profissional, semiprofissional e profissional. A diferença entre a semiprofissional e a profissional ela pode ser muito sutil, mas entre a estudante e a escolar é grande a diferença. Eu recomendo que você escolha sempre uma da linha estudante, se puder. A da Pentel é que normalmente é a que eu recomendo. Foi a que eu sempre usei e ela funciona muito bem, ela tem um excelente custo-benefício. Essa tinta daqui é da Rives, é outra marca, mas também é da linha estudante. Também é uma boa marca. Normalmente, eu ainda prefiro a da Pentel. Tá? Você tem outras possibilidades da linha estudante. Você pode testar outras marcas. Essa daqui não, essa daqui é Van Gogh. Isso aqui já é semi-profissional. É um material mais caro e eu não recomendo. Se você está começando e não sabe se vai dar continuidade, por ele ser um material caro, eu não recomendo você começar com material
dessa qualidade. Por quê? Quando você está começando, você acaba fazendo muitas pinturas, tendo que fazer muitas pinturas, e você acaba errando muito. E se você tem um material muito caro, você começa a querer não utilizar o material para não gastar o material exatamente por ele ser caro. Então, a minha recomendação fica com um material que seja mais em conta, para que você possa fazer uso sem sem se segurar, sem ficar guardando o material. Uma possibilidade que você tem de ter um material de maior qualidade não é comprar um estojo completo. Você pode comprar as pastilhas individuais. E aí você escolhe cores como as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Aí você pode ter um preto e um marrom para você fazer suas composições. Só que aí você já precisa começar a entender de mix de cores. Então, o começo, normalmente a gente quer ter mais quantidade, você quer ter quantidade de cor, né? Sem ter que estar fazendo muitos mixes. Então, por isso que eu recomendo você comprar um estojozinho da Pentel para dar início. Fora que a Pentel hoje, ela consegue, pelo menos na Amazon, eu estou encontrando alguns tubos que você consegue comprar individualmente, o que pode facilitar também, no caso de reposição. Você não tem que estar recomprando o estojo. Você pode comprar só aquele que você mais usa. Tá? A escolar, por que eu não recomendo a escolar? Porque a qualidade realmente é muito ruim. Isso não quer dizer que você não possa fazer uso. Se é o que você tem acesso, é o que você pode ter acesso, é com ele que você vai começar. Eu não estou com nenhum estojo aqui, eu já usei essa tinta, que são normalmente pastilhas, né, que você encontra às vezes até em banca de jornal. Não tem uma boa qualidade realmente, ela solta um pauzinho, ela fica acinzentada. Normalmente a aquarela ela perde um pouco o brilho depois que seca. Então, e a tinta escolar é pior ainda. Ela fica opaca e ainda fica soltando esse pozinho. Ok? Então, eu tenho um artigo no meu blog que eu faço uma comparação entre a tinta escolar, estudante e profissional. Eu vou deixar o link na descrição. Agora vamos passar para os pincéis. Você tem infinitas possibilidades de pincéis, você tem diversas marcas, mas normalmente o que é recomendado para aquarela é o pincel redondo. Esse daqui eu comprei há alguns meses atrás e tenho feito muitas pinturas com ele. Inclusive, as últimas pinturas que eu fiz, eu vou deixar alguns links na descrição, eu fiz usando basicamente esse pincel. Esse aqui é o número 4, tá? E eu estou gostando muito dele. Por exemplo, essas pinturas aqui eu fiz usando esse pincel. E esse aqui, basicamente. Esse aqui eu também usei algumas vezes. Mas, basicamente, esses dois aqui. Você não precisa ter uma infinidade de pincéis. Se você puder começar com dois, que seja redondo, número 6 pelo menos, e um pincel tipo liner, que é esse aqui, você já vai conseguir fazer muitas pinturas. Você pode ter um maior, esse aqui é o número 12, para cobrir áreas maiores. Pincel chato pode ser também, mas assim, para começar, um pincel redondo, esse aqui é número 4, e ele atende muito bem, tá? Esse aqui é da Keramig e esse aqui é da Sinuarte, tá? Esses dois aqui são os que eu mais recomendo hoje. Esse da Pentel, que é esse com reservatório, ele também é muito bom.
O problema dele é que ele absorve muita água, tá? Então, eu recomendo sempre você, na hora que estiver pintando, ter um papel toalha, para que você possa tirar o excesso de água ou excesso de aguada do pincel, para não encharcar a sua pintura. Às vezes, isso também pode acontecer com esse daqui, porque ele tem as cerdas dele são mais macias do que esse daqui da Giotto, certo? Né? Então, você pode ter um papelzinho toalha só para tirar o excesso, né? Para que você não acabe jogando mais água do que o que você quer ou mais aguada do que o que você quer na sua pintura, tá bom? Eu vou deixar também os links na descrição, tá certo? Recapitulando a questão dos pincéis. O recomendado, o que normalmente as pessoas usam, é um pincel redondo. Se você só pode ter um, tenha pelo menos esses dois aqui, porque esse aqui serve para que você possa fazer linhas mais finas, né? Como essas aqui, ok? E na hora que você tiver com seus pincéis, independente de quais sejam eles, você tem que praticar exercícios de traço. Né? Eu posso deixar até um link aqui com alguns exercícios para você praticar. De traçado, né, de círculo, os mesmos exercícios que você faz quando está aprendendo a desenhar, de traçado, de fazer círculo, de fazer esfera, né, é recomendado que você também faça os mesmos exercícios usando o pincel. O pincel é tão importante quanto o papel. Tá? Eu diria que em ordem de grandeza seria o papel, o pincel e depois a tinta. Para mim, pelo menos, né? Porque você está com um papel muito ruim, você não vai conseguir fazer o que você jogar a quantidade de água que você precisa. Se o pincel também for muito ruim, você vai ter muita dificuldade em pintar. Já a tinta, ela pode ter uma qualidade inferior, porque o mais importante é você aprender as técnicas. E depois, com o tempo, você vai melhorando a qualidade das suas tintas. Então, basicamente é isso. Né? E os reservatórios. Você tem que ter pelo menos dois, certo? Para manter sempre um com água limpa. Onde você vai limpar o seu pincel e antes de colocar na sua pintura de volta ou na tinta, você vai colocar na água limpa. Um outro material é o godê, para você poder fazer a sua aguada, preparar a sua aguada antes de aplicar na sua pintura ou fazer um mix de cor antes de aplicar na sua pintura. Você tem esse godê modelo fechado, tem esse aqui mais abertinho. Esses aqui são plástico, tá? São os que eu uso mesmo, mas você pode usar um pratinho, né? Você vê algumas pessoas às vezes usando um pratinho de cerâmica, que também pode ser bom, tá? Para você. Aí é da sua escolha. Então é isso, né? Papel, tinta, pincel, godê, reservatório de água e algum papel, toalha ou papel ou pano, toalha de pano. Esse é o material basicão para quem quer, para que está começando a pintar aquarela e quer saber qual é o material. Você também pode ter, e vamos começar nos adicionais. Né? Não é o extra ainda, é o adicional, vamos dizer assim. Algum lápis ou lapiseira, borracha ou limpa-tipo, para você poder fazer seu esboço antes de pintar. Caso você trabalhe com esboço. Suporte. Você pode ter algum suporte para colocar a sua pintura, né, o seu papel para pintar.
e facilitar o manuseio da pintura, principalmente se você trabalha fazendo esses movimentos aqui. Porque se você pega só o papel aqui, você fica às vezes até com dificuldade de segurar o papel. Fora que quando você joga água, muitas vezes o papel enverga. Então você tem que ficar segurando o papel para poder conseguir pintar. Estando num suporte, tem algumas pessoas que colocam direto na mesa. Eu não gosto, porque às vezes você quer manusear, você quer levantar, você quer deixar que a água escorra para ela fazer o trabalho dela, né? E o suporte ele te ajuda com isso. Então, para isso, você vai usar a fita adesiva e colocar em volta do papel para segurar e para criar essa bordinha aqui. Principalmente para depois que você for emoldurar, ter essa bordinha aqui de segurança. Outros materiais que você pode ter é o estilete e a régua. Caso você faça uso de uma dica que eu dou no outro vídeo que eu tenho, no outro vídeo que eu publiquei, chamado Macetes para Aquarela, onde eu sugiro que você, para ter um melhor aproveitamento do seu material, como no bloco de aquarela de A4 só vem 12 folhas, você pode cortar em tamanhos diferentes. Esse aqui é um A4 que eu cortei em dois. Então, eu uso a régua e o estilete para fazer esses cortes. Eu vou deixar o link na descrição desse outro vídeo, tá? Lá eu explico melhor. Um outro material que eu sugiro que você tenha é o borrifador. O borrifador ele ajuda em vários pontos. Você pode tanto agilizar o processo na hora que você vai adicionar uma camada de água antes de começar a pintar. Normalmente, quando eu vou pintar paisagem, eu adiciono uma camada de água para depois vir com a pintura. Então, o borrifador ele ajuda nessa hora. Esse efeito aqui eu criei com o borrifador. Você, depois, quando a tinta está quase secando, você adiciona o borrifador com o secador para secar bem rápido e cria esses efeitos aqui, que é um efeito muito similar ao efeito do sal, quando você usa sal na sua pintura, que também foi usando essa técnica. Agora, outros materiais que você pode ter, máscara para aquarela, né? Onde você quer isolar uma área para pintar depois, como a lua, né? Onde você pode fazer o desenho da lua, pintar com a máscara, adicionar a máscara, faz a sua pintura, depois você tira a máscara e vai estar o branco do papel. Porque normalmente na pintura em aquarela, o branco que é usado é o próprio branco do papel. Mas você também pode usar uma tinta branca, porque a tinta branca mesmo da aquarela, ela é muito transparente. Ela vai ser usada mais para fazer mix de cores ou para fazer alguma camada de veladura. Mas isso é outra coisa, é outro vídeo, tá? Em relação à tinta de aquarela, você pode ter a tinta guache branca. Se você for escolher a tinta guache, escolha a profissional, porque a escolar, às vezes, ela tende a ficar transparente, mas aí vai da sua escolha. Você pode testar e você pode achar que funciona para você. As que normalmente eu uso é essa nanquim profissional e essa tinta para tecido. Por quê? Porque as duas têm uma excelente cobertura, têm excelente opacidade e o custo dela é bem em conta. São mais baratinhas, tá? A tinta branca é ótima para você fazer alguns efeitos, como por exemplo aqui nessa pintura, né, onde eu usei tanto a tinta branca quanto eu usei a caneta Posca. No caso, eu usei a caneta da Faber-Castell. Tá? Mas depois eu falo dela. Né? Um céu estrelado, que você pode usar, aqui tem um efeito de neve, tanto de estrela quanto de neve. Esse branco aqui é o branco do papel. O que é pintado aqui nesse caso é o sombreado, né? Você tem um efeito aqui, isso aqui é tinta branca, tá?
Aqui também é tinta branca. Ok? Aqui também eu fiz com tinta branca. Esse efeito aqui eu fiz com a tinta branca. Assim como esse efeito aqui. Em relação às canetas, eu gosto muito da Posca, mas em termos de custo, ela é bem alta, ela tem um valor mais alto. Eu estou experimentando essa daqui, estou gostando do efeito dela, tá? Da Faber-Castell, é mais em conta do que a Posca, e ela vem com duas pontas. Então, você tem nessa daqui já 2 em 1, em vez de comprar duas canetas Poscas, uma com a ponta fina e outra com a ponta mais grossa, você tem as duas nessa mesma aqui, tornando ainda mais em conta. Tá? Eu estou gostando do efeito dela. Tá? Também tem a caneta gel branca. Tá? Também é uma ótima opção. Outro material que você pode usar também é o lápis de cor, de preferência o aquarelado. Né? Ele pode ser interessante para você criar efeitos de textura, como madeira. Aqui eu também usei o lápis de cor para criar uma certa textura nessa pintura. Aqui eu também usei o lápis de cor como complemento. Aqui é a aquarela e o lápis de cor. Essa pintura também aqui eu usei um pouco de lápis de cor. Às vezes você não quer adicionar muita aquarela, porque você pode ficar ali preocupada se vai exagerar e vai acabar estragando a pintura. Você pode vir com um lápis de cor, o aquarelável. Aqui também, né, eu faço uma pintura, fiz uma pintura base de aquarela e depois eu fui adicionando esses efeitos com o lápis de cor. Textura de madeira. Alguma correção que você precise fazer, que é uma área pequena. Aqui, se eu bem não me engano, eu fiz algumas correções aqui usando o lápis de cor, porque eu já tinha feito toda a pintura e precisava fazer uma correção. Em vez de vir com a tinta novamente, para não acabar estragando a pintura, eu vim só com o lápis de cor, adicionando alguns detalhezinhos aqui. Você pode usar o lápis de cor para fazer o contorno ou adicionar mais textura. Você pode fazer um sombreado, usar para fazer algum tipo de sombreado. Você já terminou sua pintura e você quer adicionar um pouco mais de sombreado, em vez de vir com aquarela, você pode vir com um lápis de cor e adicionar esse sombreado. Ok? Uma outra possibilidade é a caneta nanquim. Eu gosto da caneta nanquim, né? A última pintura que eu fiz foi essa daqui. Essa daqui eu adicionei, eu fiz a pintura, fiz o desenho em lápis, fiz a pintura e depois eu vim com a caneta nanquim para adicionar os detalhes finais da pintura. Essa daqui, essa daqui eu já fiz o desenho em nanquim, né? Fiz o desenho em lápis, primeiro o esboço, depois eu vim com a caneta nanquim e por fim eu fiz a pintura em aquarela. Esse aqui tem um vídeo, tanto do desenho quanto da pintura. Tá?
Você também pode ter algum compasso ou alguma régua de moldes de círculos. Você precisa ter tudo isso? Não, gente, só são sugestões e possibilidades, tá? Para você fazer o desenho da lua, por exemplo, ou você fazer pinturas mais abstratas, você pode ter alguma coisa assim que te ajude a ter um círculo mais bem perfeitinho, tá? Ok? Eu acho que é isso aqui, tá? O material é esse. A lista completa vai estar na descrição. E os links tanto de materiais quanto de artigos no blog ou de vídeos auxiliares, vídeos que complementam esse vídeo aqui, vão estar também na descrição. É isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. E até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Obrigada e até mais.